Como os irmãos sabem, nós estamos prestes a terminar o nosso estudo de satanologia. Nós temos hoje mais 2 domingos, né? Antes que o pastor Geraldo e família vá lá para os Estados Unidos. E no retorno nós começaremos a estudar Daniel. Então nós temos três encontros, né, 3 escolas dominicais para estudarmos o destino final de Satanás. Os irmãos se lembram, desde o dia 13 de maio do ano passado, nós estamos estudando satanologia, e nós já estudamos o caráter de Satanás, já caracterizamos-no como uma pessoa dotada de intelecto, dotado de sentimentos. Ele se irou contra a mulher, ele tem livre-arbítrio, ele tem volição, então ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um instinto, ele não é um conceito, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Eu estou olhando ali para o Isaac, se eu olhar para o lado de cá eu vejo a Marlúcia, eu vejo o Geraldo Gordo, eu vejo o Mar. Se vocês estiverem olhando aqui para frente, ao invés de estar dormindo, vocês estão me vendo. Então eu sou uma pessoa, cada um de nós é um indivíduo dotado de emoções, dotado de sentimentos, dotado de raciocínio, de capacidade de pensar, capacidade de deduzir as coisas, com a capacidade de escolher o que quer. Cada um é livre para fazer absolutamente o que quiser. Você poderia estar em casa dormindo, você poderia estar pecando de alguma forma, mas você escolheu estar aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Então estamos exercitando nosso livre-arbítrio. E Satanás, pessoa que é, tem essas mesmas características. E isso foi mostrado. Foi mostrada a sua origem, como ele surgiu. Hoje nós estudamos Isaías 14, nós estudamos Ezequiel 28, vimos como ele era um querubim altamente privilegiado, e como ele, espontaneamente, por si mesmo, ele decidiu tomar um outro caminho diferente daquele que Deus tinha determinado para ele, e ele se tornou o que ele é hoje: o diabo, Satanás, o adversário, o acusador, o homicida, o mentiroso, o sedutor, o tentador e tudo isso que a gente conhece. Nós vimos também ao longo desses muitos meses aí, como foi qual foi o processo de tentação, como ele abordou o primeiro casal, como ele seduziu Eva, como ele enganou o primeiro casal com palavras, como ele conseguiu afastar, tirar da área de privilégio o primeiro casal, porque Deus criou o homem para ter comunhão consigo mesmo. Deus criou o homem para que o homem o adorasse, para que o homem espontâneo e voluntariamente o reconhecesse como Criador e como o doador de tantas coisas boas, todos os dons perfeitos que Deus agora na igreja também nos dá. Porém, o inimigo afastou o primeiro casal da presença de Deus, conseguiu convencê-los que Deus é um mentiroso e que ele é que fala a verdade. Houve um confronto entre é certo que morrereis e é certo que não morrereis. E, infelizmente, o primeiro casal enganado, por causa do processo de tentação, de peirarização, né? Ele peirazou o primeiro casal, lembra? Nós estudamos peirazo, e afastou o primeiro casal da presença de Deus. Vimos que com a queda do primeiro casal, Deus estabeleceu um propósito, que foi se desdobrando progressivamente, seletivamente, limitadamente e acumulativamente, até chegar no Messias, dando cumprimento a Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai te esmagar a cabeça. Foi assim que Deus se dirigiu à serpente, Satanás. E quando o Messias veio, nós estudamos em Mateus 4, versículo por versículo, tentação por tentação, qual foi o processo de aliciamento, né? Como Satanás tentou seduzir e enganar a Jesus Cristo, o homem, o Messias, aquele prometido como a semente da mulher, para que ele se afastasse dos caminhos de Deus, para que ele duvidasse de Deus, assim como o primeiro casal duvidou. Porém, o Senhor foi sábio, graças a Deus, ele conseguiu completar uma obra, tetelestar uma obra, ele foi vitorioso em todos os sentidos, em todas as áreas, porque ele se defendeu com a palavra de Deus, nos deixando um exemplo.
Você está confrontado com uma situação cinzenta, você está confrontado com uma situação que gera dúvida. Se gera dúvida, já é esquisito, né? Se você está confrontado com uma situação claramente, uma oferta descarada de pecado, não importa se ela é velada, se ela é explícita, a única forma de vencer é através da palavra de Deus. Por isso também, nós somos inteirados que nós estamos dentro de uma palê, dentro de uma guerra espiritual. Todo aquele que é nascido de novo está inserido nesse contexto de uma grande guerra espiritual que, por enquanto, ainda é invisível. A gente tem estudado lá na casa do pastor Geraldo das quintas-feiras que vai chegar o momento em que essa guerra espiritual vai ser visível. Vai ser uma coisa de cinema, como disse o Carlos Augusto, né? Vai ser coisa de ficção científica. Mas vai acontecer. Pensou 5 meses sem morrer ninguém no planeta? Né? Como é que... É porque Deus falou, mas é uma coisa quase que inexplicável. Mas então, como estamos inseridos nessa guerra espiritual, o Senhor nos ordena, no seu texto de Efésios 6, de 10 a 20, que nós nos revistamos de uma armadura, que é a providência de Deus para que a gente possa subsistir nesse dia em que Satanás é que manda, que é o presente momento, que é o que a palavra chama de dia mau. E que a gente não apenas resista, consiga subsistir, consiga continuar de pé, apesar dos ataques do diabo e os seus asseclas, né? Que são as potestades, os principados, os dominadores e as vozes espirituais do mal. Não somente possamos resistir, mas para que nós também possamos vencê-lo, avançar, entrar no mercado, dar continuidade àquilo que Jesus Cristo começou, de ser o valente, mais valente que o valente, que chega e liberta os cativos, que liberta aqueles que estão escravizados, que liberta aqueles que têm o seu entendimento cegado pelo Deus desse século, que se traveste de anjo de luz e que usa os seus ministros como se eles fossem ministros de justiça. Como na realidade ele está aqui só para matar, roubar e destruir. Esse é o empenho da igreja. E para isso nós temos aqui uma armadura, composta do cinto da verdade, da couraça da justiça, da sapatilha da alegria saltitante de vontade de evangelizar, do escudo da fé, que é a palavra de Deus, a confiança que a gente deposita na palavra de Deus, para nos defendermos dos seus dardos, das suas insinuações flamejantes com o fogo do inferno, conforme Tiago, bem como também temos o capacete da salvação, que é a obra completa de Jesus Cristo, a nosso favor, a qual não se acrescenta nada e da qual nada se subtrai, bem como as duas grandes armas de avanço, que é a macária, né, do Espírito, que é a espada, que é a palavra de Deus, praticada, como diz o pastor Cliff, né, a rema totelos, né, a palavra de Deus que você entende e usa na prática, sendo que todos esses 6 componentes são usados com oração, porque senão não funciona. Senão o resultado... Não que não funcione, é que você alcança resultados insatisfatórios. Você alcançar resultados mais plenos, é bom. Você lê a palavra de Deus é uma coisa, você lê a palavra de Deus em oração é outra coisa. Você mostra para Deus que você está submisso, que você está... É como Deus chamando lá o Samuel e o Samuel não respondia. Samuel, Samuel. Aí ele ia lá no Eli, você me chamou? Não, você está sonhando, aí volta lá para você dormir. Aí Deus de novo, Samuel, Samuel. O Samuel voltava lá, puxava a roupa do Eli, que estava na cama. Ô Eli, está me chamando aí? Eu falei, não. Aí na terceira vez, Samuel, aí a ficha do Eli, que fala, é Deus que está te chamando. Quando ele te chamar, você fala assim, eis-me aqui, Senhor. Então no que ele na terceira vez falou, Samuel, Samuel, e o Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor, aí veio a revelação de Deus para a vida dele. É necessário haver uma prontificação, uma disponibilização. Você tem que se disponibilizar. Você tem que falar assim, ó, eu topo, eu quero, me dá aí que eu aceito. Isso é fazer as coisas em oração. Então, tendo visto tudo isso, agora nós iremos ver o destino final de Satanás. Deus já tem um destino pronto para Satanás. A gente sabe através de Mateus que Deus já preparou um lugar para ele. Em Mateus 25, 41, diz que o fogo eterno
está preparado para o diabo e seus anjos. Isso está aqui em Mateus 25, 41c. Ou seja, Deus já tem um destino final para Satanás. O lago que arde com fogo e enxofre. Isso ainda é futuro. É necessário ainda que a gente acabe de cumprir a nossa peregrinação laodicense. É necessário que haja o arrebatamento. É necessário que venha o filho da perdição e seduza, que é o anticristo, e seduza esse planeta por 7 anos. É necessário que aconteça a grande tribulação. É necessário que o Senhor venha em glória lá no final da tribulação e interfira nos negócios humanos, tal qual pedra cortada, sem auxílio de mãos, que bate no pé da estátua lá, que é formado de ferro misturado com lama, de Daniel 2, para que então ele julgue as ovelhas, os cabritos, ressuscite todos os santos do Velho Testamento e nós, a igreja em glória com ele, né, que onde ele estiver nós estaremos com ele, a gente já foi arrebatado 7 anos antes. Aí ele implanta o milênio, aí ele prende Satanás no abissos, né, no Tartarô. 1000 anos depois, no final do milênio, aí se cumpre o destino final de Satanás, que está em Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, parece aqueles filmes em que primeiro você vê o final, para depois ver como é que chegou aqui, hein? É isso que eu estou fazendo com os irmãos. Eu já estou dando os versículos, ó, Mateus 25, 41c e Apocalipse 20, 10. A história vai terminar assim, mas como chegaremos aqui? Isso nós vamos ver em 3 semanas. Né? É aquele filme Pulp Fiction. Você vê o final primeiro para depois ver como é que acontece para chegar aí. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para... É flashback, né? Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O puros tous autous, né? Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não que haja dia e noite, isso é para dar um entendimento de descontinuidade. É algo que não se não acaba, né? Não tem sol e lua nascendo lá dentro do inferno. Isso é só uma expressão. Então hoje nós vamos ver como é que isso vai acontecer. Como é que a gente chega a Apocalipse 20, 10? Como é que a gente chega a Mateus 25, 41c? Enquanto o irmão Carlos Augusto vai fazendo a pergunta, os irmãos já podem ir abrindo comigo em Efésios 1, 10, que é o nosso versículo starter. Né? É que eu estava lendo o Lago de Fogo. É Lago de Fogo mesmo? É um lago que arde fogo? É fogo líquido. Ah, fogo líquido, tipo uma lava. É mais ralo um pouquinho. A lava ainda é meia densa, né? Ah, tá. Dá até para nadar, como diz Elaine. Mas lá em Ezequiel fala que os bichos irão pular nele antes dele chegar lá. Por que usa o lago de fogo? Nós vamos chegar. Calma, também não vou contar todo o final do filme, né? Tem que deixar um pouquinho para depois. Então, em Efésios, ali já são figuras de linguagem, só para te adiantar. Em Efésios 1:10 diz o seguinte: de fazer convergir em Jesus Cristo, nele, né, que já foi citado no verso 9, de fazer convergir em Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, todas as coisas foram criadas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é através, porque tudo foi criado pela palavra do seu poder. Não é o que diz em João? Isso está em João 1:3, em Hebreus 1:3a e em Colossenses 1, de 15 a 17. Vamos dar uma abridinha, por exemplo, que está vizinho aí, né? Colossenses 1, de 15 a 17. Todo mundo aí? Colossenses 1, de 15 a 17. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus
e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Como é que tudo subsiste nele? Hebreus 1:3a explica. Que fala que ele sustenta todas as coisas. Ó, Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória e a expressão, é o caráter, né? A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E João 1:3 diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente vê em João 1:3, Colossenses 1:15-17 e Hebreus 1:3a, dentre outras passagens, que é através de Jesus Cristo que todas as coisas foram criadas. Porque Deus criou tudo pela palavra do seu poder. E Deus, haja luz. E disse Deus, haja terra seca, blá, 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 blá. Quem que é o Logos Toteos? Quem que é a palavra de Deus? É Jesus Cristo. Então é através do poder emanado da palavra, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, que todas as coisas foram criadas. É lógico. Aqui houve um trabalho conjunto da Trindade. Porque a forma como isso depois efetivamente acontece é pelo poder do Espírito Santo. Tanto é que a gente também vê em Gênesis 3, o Espírito Santo pairando por sobre as águas, chocando o planeta, seria no hebraico. Né? Mas de qualquer maneira, ainda que o esforço seja conjunto da Trindade, quem os representa é a pessoa do Filho. Então, todas as coisas foram criadas em Cristo. Porém, e perfeitas. Tudo que Deus criou, ele falou assim, ó, isso é muito bom, hein? Deus criava lá, ia lá e ó, tirava uma foto. Nossa, ficou bonito, linda minha cadeira, hein? Pintei direitinho. Ou seja, tudo que ele fez, esse tirar a foto é Deus falando assim, ficou muito bom. Né? Deus acaba de criar, ele mesmo olha para a criação e falou, puxa, isso que eu acabei de fazer aqui, ficou legal. Por exemplo, Gênesis 1:10. E viu Deus que isso era bom. Eu vou tirar até uma foto. Com relação aí a... Voltando um pouquinho, mas acho que talvez dentro aí da colocação. Com relação à oração. O fato de se colocar de lado, por exemplo, uma das três pessoas da Trindade, no caso o Espírito Santo, como pessoa que se fala muito, isso pode trazer alguma influência naquele princípio que você começou a explanar aí a respeito da oração, do pedido de oração, que você faz oração e parará pororô. Pode haver algum problema? Porque eu, por exemplo, tenho alguma colocação a respeito do Espírito Santo como pessoa. Mas será que isso pode influenciar? Bem, eu penso que particularmente não influencia em nada. Porque nós somos burrão. Por mais que você erre na sua oração, nós temos um Google Tradutor espiritual, que é o Espírito Santo. Ele vai lá e fala, ô pai, o que o Marcelo burramente está querendo dizer é o seguinte. Ele vai e explica para nós, sabe qual é que é? Não sabemos orar como convém, mas nós temos um Espírito que intercede por nós. Ele fala, o que ele está querendo dizer é isso aqui, ó. E a outra colocação também, com relação a um pouco mais para frente, eu acredito também, como tenho lido aí, Davi, né? É muito interessante a gente observar como é que Davi se relacionava com Deus, porque na história dos outros... Você fala Davi, o evolucionista? Davi. Davi, porque tem um acento, mas eu tenho o meu português diferente. Mas você veio lá do hebraico. Não vou entrar no mérito da question. Mas, reticências... Eu estava falando o seguinte, porque, por exemplo, em Juízes, você vê a explanação da história e tudo, né? E o Davi era interessante porque ele sempre invocava
Ele pedia conselho. A palavra certa é essa, pedir conselho a Deus, o que também pode influenciar diretamente naquilo que foi falado logo no princípio, que você estava falando a respeito também da resposta de oração e parará por orô. É muito interessante você observar, não? Ele pega em todo momento de dificuldade, que aliás é uma coisa que eu também tenho colocado para a minha vida pessoal e pedido a Deus. Que bom. É que sempre ele me faça lembrar dele, mas também principalmente na hora do aperto. Eu falo na hora do aperto, por exemplo, na hora do vão ver. Porque na hora do vão ver a gente não, pelo menos penso, dá um branco e você vai lembrar dele depois. Mas aí você vai esbravejar, você vai brigar, você vai... Né? Mas a gente tem que ser cada vez mais cara de pau. Né? Chegar no momento e falar, ô Deus, e aí, eu vou para lá, vou para a direita, vou para a esquerda? Alguma coisa mais ou menos. Não, certamente Davi é um ótimo exemplo a ser seguido. Porque ele era... O Ivan Araújo Neves, ele fala muito do Davi, ele é fã do Davi, eu aprendi muito através do Ivan, da pessoa de Davi. É porque ele falava que Davi é uma pessoa que vivia o Novo Testamento no Velho. Ou seja, ele se relacionava com Deus da forma como nós da igreja nos relacionamos, sendo que ele ainda vivia na lei. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de gente assim, ó, que me chama em todas as circunstâncias. Ele está alegre, ele louvava o Senhor, saía dançando na rua. Ele está triste, em pecado, ele invocava, para ele não tinha. Ele discernia as coisas. Falou, não existe áreas que eu cuido, áreas que Deus cuida. Não existe vida secular, vida espiritual. Eu não visto de santo nessa hora que eu estou no templo, não. Ele vivia a vida entre as cristãs o tempo todo. Eu acho que isso é o ideal. Então, irmão, se ele percebeu isso, é bom que você continue nessa aí. Sendo cara de pau assim como Davi. Você quer perguntar aqui? Não. Beleza. Ok, sobre rema. Então, nós estamos... É porque primeiro nós vamos estabelecer uns 3, 4, ou 5, ou 7 pontos aqui, antes da gente entrar realmente no nosso assunto, que eles precisam ser estabelecidos. Um deles é que todas as coisas foram criadas em Cristo. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém pensa que é Shiva, por exemplo. Né? Porque tem gente que é Shiva. Devido à rebelião de Satanás e ao surgimento... Existem várias teorias para o surgimento do universo. Não, porque eu lembrei que daqueles indianos com aqueles elefantes azul lá. Eles creem que o processo da criação foi totalmente outro. Né? Mas devido à rebelião... Mas tem gente que sinceramente morre pensando, crendo assim. Que quem criou foi um encontro de Tammuz com não sei quem. E eles brigaram, um ficou de mal do outro, um resolveu criar, o outro avacalhou. Isso aí é lá do masdaísmo, né? Coisa lá de 10 mil anos atrás. Mas devido à rebelião de Satanás, e consequentemente o surgimento do pecado, aí o universo caiu em desordem. Caiu em, eu gosto dessa palavra, ele se desintegrou. Não é interessante? Por causa da rebelião de Satanás, o universo se desintegrou. Ele deixou de ser íntegro. Ele deixou de ser unido em propósito. Ou seja, se todo o universo, se todas as coisas criadas nos céus e na terra tinham um único propósito, que era glorificar a pessoa de Deus, com a rebelião de Satanás, isso se desintegrou, isso perdeu a sua unidade, isso deixou de ser uma coisa só. Agora existem pessoas adorando a Deus, existem pessoas adorando Satanás através dos demônios, através dos ídolos. Existem pessoas servindo a Deus, existem pessoas servindo a Satanás. Ou seja, o universo não é mais íntegro em propósito de adorar e servir a Deus. Agora o universo está dividido. Existem aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem a Baal. Ou seja, então como consequência disso, Deus criou o universo todo em Cristo, em consequência do pecado houve uma desintegração, e em consequência da desintegração, aí Deus, agora é a área que o Cássio Augusto gosta, Deus elaborou um plano. Deus elaborou um plano. Ele se reuniu, falou, ó, temos que traçar um plano. Na realidade o plano já estava traçado desde antes da eternidade. Desde antes, quando nós vamos ver as palavras no grego, no domingo que vem talvez, que mesmo antes que qualquer coisa fosse criada, o plano já estava pronto. Porque Deus é presciente.
Ele já pré-ordena todas as coisas, né? Então Deus elaborou um plano e determinou que esse plano se desdobrasse, se realizasse, se cumprisse através de etapas. Nós vamos ver que existem na Bíblia uma expressão assim, irmãos, a respeito dos tempos e das épocas, porque nós da igreja, eu vou falar já o último versículo lá do que eu mais estou querendo chegar, em 1 Tessalonicenses, que é a parte fantástica da questão. Porque Israel ele tem um entendimento parcial das coisas. Ele só sabe que tem que vigiar porque o Senhor está vindo, mas ele não sabe quando é que vem. Os próprios profetas, quando escreviam, eles ficavam estudando o que eles tinham escrito para saber que tempos e circunstâncias é que essas coisas iam acontecer. Então, Israel, o gentio não tem entendimento nenhum. Esse aí não sabe de nada. Esse aí está no escuro tropeçando, ele nem sabe o que ele tropeçou. A palavra fala em Provérbios. Já Israel e Satanás, porque eles têm um relacionamento parcial com a palavra de Deus, porque toda a revelação foi dada, mas o judeu não quer se converter, então eles ainda permanecem na revelação parcial. Eles estão lá no Velho Testamento ainda. Eles não reconhecem a inteireza da revelação que se faz na pessoa de Jesus Cristo. Então, enquanto eles não aceitarem a pessoa de Jesus Cristo, eles ficam na revelação parcial. Eles estão esperando ainda. Então, o judeu tem um entendimento parcial desse plano, dos tempos e dos quandos. Satanás e suas hostes também têm um entendimento intelectual e parcial destas coisas. Tanto é que quando Jesus se apresentou na primeira vinda, os demônios, assim como os judeus, não sabiam que essa vinda se daria em 2 etapas, porque que Cristo viria, isso é claramente revelado desde Gênesis 3,15, e os profetas todos falam de um reino que seria estabelecido por um descendente davídico, que teria sua capital na Palestina, lá em Jerusalém, para a qual todos se dirigiriam para adorá-lo. Então isso aí todo mundo sabe, lá do Velho Testamento, Satanás também sabe. Os demônios também sabiam. Então quando eles viram Cristo, na sua primeira vinda, assim como os judeus, eles criam que ele estava vindo para estabelecer, dar cumprimento a tudo isso que havia sido prometido. Através de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Zacarias, Malaquias. Achava que tinha vindo para dar cumprimento àquilo tudo. Tanto é que eles falaram, e como eles tinham um conhecimento parcial dos quandos, vamos dizer assim, ele falou, viesse aqui nos atormentar antes da hora, Satanás lá na tribulação também, quando ele cair na metade da tribulação aqui na Terra, no planeta, foi jogado lá do Urano, né, do Epi-Urano aqui para a Terra, ele vai cair sabendo que pouco tempo lhe resta. Então eles têm uma noção parcial. Agora a igreja é interessante. Nós vamos ver 200 versículos aqui que a igreja é uma coisa fantástica. A gente lê, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:1, Paulo falando para os irmãos de Tessalônica e por extensão a toda a igreja. Porque o mesmo espírito que eles tinham, nós temos. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com, olha que palavra linda, maravilhosérrima, com precisão. Com precisão. O irmão que não entende dessas coisas é porque ele não quer, porque já está revelado na palavra, é só você estudar, é só você pegar a tesourinha e sair recortando. Já viu no pré-primário lá, que a professora dá aquele papel assim, na época era mimeografado, né? Hoje em dia é impresso, né? Que já vem os picotinhos assim, uma tesourinha desenhada, você tem que ir ali e recortar ali no lugar certinho. Se você souber recortar no lugar certinho, né, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que sai recortando direitinho a palavra da verdade. Se você saber recortar cada pedacinho, encaixar cada lugar, cada coisinha no seu lugar, fala, opa, que quadro bonito que eu fiz. Eu montei o carrinho. Né? É isso que você tem que fazer. Você tem que estudar a palavra, se submeter em oração ao Espírito, ser conduzido pelo Espírito no entendimento das coisas, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, e seguindo todas as regras da hermenêutica bíblica, aí você vai ser inteirado com precisão a respeito dos cronos e dos kairos, dos tempos
e das épocas. Ou seja, não somente as oportunidades que Deus cria, não somente na sua vida, lembra que nós falamos sobre isso? Sobre o aproveitar as oportunidades, orando em todo tempo, orando em todo kairos, orando em toda oportunidade que Deus abre para você, toda porta que Ele abre. Opa, uma oportunidade, vou aproveitá-la. Ele te dá entendimento não somente na sua vida, mas também ao longo de toda a história da humanidade. Tem circunstâncias em tempos, eu até mostrei para a Marlúcia, eu separei aqui 24 kairos, 24 situações históricas, nós vamos varrê-las uma por uma, se possível, em que Deus foi criando circunstâncias para atuar na história, dando execução ao seu plano que se desdobrava. Isso acontece ao longo da história dos gentios, ao longo da história de Israel, ao longo da história da igreja e na nossa vida pessoal. E nós nem precisamos sair perguntando nada por ninguém, porque nós já temos um Espírito que nos dá entendimento com precisão desses cronos e desses kairos, desses tempos e dessas épocas, de quando essas oportunidades surgem e em que momento cronológico. Isso é lá do Satanás. Como é que é? É mais sábio que Daniel. Você vê. E o Daniel, ele tinha uma noção inferior ainda nesse sentido, porque ele tinha um conhecimento parcial. Muitíssimo mais. Muitíssimo. O Daniel era um rapaz que vivia no Velho Testamento, doido de vontade de viver no Novo. Ele queria ser o João de Patmos. Ele era uma pessoa aplicadíssima no estudo das Escrituras, um hiper-homem de oração. Nós vamos estudar durante 6 meses no semestre que vem, e nós vamos ver que o anjo está levantando o voo e está segurando o anjo. Mas e aquele outro detalhe, como é que é? Ele quer saber tudo. Falou, Daniel, eu já te falei demais, você já não está nem entendendo o que eu estou te falando. Vai morrer tranquilo, vai lá para sepultar com seus pais lá, na ressurreição eu te explico. Que agora você não consegue entender, porque isso ainda está selado. Isso ainda está... Não tem como... É como eu voltar lá no Martinho Lutero. Ele não está totalmente revelado, é um mistério. O mistério é aquilo que ainda não foi amplamente revelado. É como eu chegar lá no Martinho Lutero, a imprensa está sendo inventada ainda, né? O rapaz está lá derretendo chumbo para formar as letrinhas, para formar os tipos, para poder imprimir a primeira página, o Gutenberg lá. Eu chego no Gutenberg. Não, Gutenberg, é só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Que é isso? O Gutenberg falou, onde é que eu dou o Ctrl+C, Ctrl+V? Não existe computador, não existe válvula, não existe transistor, não existe chip, não existe o Intel i7, não existe nada ainda, não existe nem teclado para ele, coitado, ele está fundindo pedaço de estanho para formar a letra, para fazer o primeiro tipo, para fazer a primeira página da primeira Bíblia impressa. Né? Ou seja, era um conhecimento que não adiantaria ser revelado para ele naquela época, porque ele não tinha entendimento daquilo. Privilegiadíssimos. Hoje não, hoje nós temos um livro que já foi escrito há 1922 anos atrás, que fala assim, ó, rasga e abre, arreganha, mostra para todo mundo. Não esconde nada. A revelação é plena, entendeu? É o que Deus falou para João em Patmos, do qual nós somos herdeiros. Daí o hiper privilégio de estudar às quintas-feiras. E aqui hoje. Então nessa situação, Satanás está com os anjos, né? Exatamente. Está aprendendo. Ele é um anjo. Ele está aprendendo. Só que ele aprende e tenta usar segundo os seus propósitos. Ele pega aquilo que foi revelado por Deus a Davi, por exemplo, no Salmo, e fala assim, mas não está escrito lá que se você pular daqui, seus anjos te seguram? Ele tenta fazer um mau uso da palavra. Né? Então, Deus, em função da desintegração estabelecida por Satanás, ele elaborou um plano e determinou que esse plano se desdobre. É só fechar essa linha de raciocínio. E se cumpra em etapas, numa ordem específica, ao longo de tempos, cronos, através de eventos planejados de antemão, os kairos.
Tudo isso aqui que eu estou falando para o irmão é em cima de um entendimento do grego que eu estava buscando aqui no estudo de Efésios. Deus elaborou um plano, que é Efésios 1, 2, 3, é fantástico, é o meu livro favorito, você sabe, né, irmão? Eu sei que o seu é Colossenses, mas Efésios é a pérola do Novo Testamento, né? Deus elaborou um plano e determinou que esse plano se desdobre, se realize e se cumpra em etapas, em uma ordem específica ao longo do tempo, que é o Cronos, através de eventos planejados de antemão. E no final de todas essas coisas, depois que ele tiver cumprido todos os eventos que ele planejou ao longo do Cronos, né, então todas as coisas serão restauradas à sua função original e a sua unidade. Por quê? É a que nós vamos estudar talvez daqui uns 2 domingos, ou no domingo que vem, é o que está traduzido aqui como convergir. A palavra do grego aqui, convergir. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude do tempo. Essa palavra convergir é muito interessante ser estudada. Então todas as coisas, ainda que desintegradas por Satanás, depois de passar por um processo de ser peneirada por esse plano de Deus, né, que vem se desdobrando através da história, aí elas serão restauradas à sua função original e unidade, porque elas serão levadas à obediência a Cristo. É aquilo que a gente já participa de antemão. A igreja, ela é um, em vez de ter o vidro de perfume desse tamanho, é aquele pedacinho de papel cheiroso que a gente ganha no shopping, né? Aí você, gostei desse perfume, vai lá e compra, né? Gostei desse Cristo, quanto é que é? Não é de graça, você vai e apresenta Cristo para ele. A gente é uma amostra grátis da graça de Deus, né? A gente é um papelzinho cheiroso, né? Deus está nos oferecendo, falando, olha o cheiro de Cristo, não é gostoso? Gente? Aí o incrédulo vai, fala, não, gostei do jeito do crente, ser crente é legal, né? Eu também quero, aí vai e aceita. E nós hoje já desfrutamos disso, do que é obedecer a Cristo. Mas no final desse plano, todo o universo vai estar submetido em obediência a Cristo. Todo o universo. Deus vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as afetadas na terra, quanto as que foram afetadas no céu. Colossenses 1:20. E na semana que vem nós vamos ver como Deus é preciso e específico no desdobramento do seu plano. O que me chamou a atenção, que o Espírito usou para puxar para essa linha de raciocínio que vai se apresentar nesses 3 domingos, foi exatamente o que eu estava estudando no Apocalipse 9, a quinta e sexta trombeta, o estudo lá de quinta-feira, e eu fiquei impressionado com a especificidade e a precisão, especificidade, como Deus é específico. Né? Acho que é o suprassumo do exemplo de especificidade e precisão do desdobramento e cumprimento do plano elaborado por Deus desde antemão lá na eternidade. Que está aqui em Apocalipse 9:15. É o cumprimento da sexta trombeta que nós vamos ver lá na semana que vem na casa do pastor Geraldo. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Tem que ser. Só faltou falar segundos e minutos, né? Oi? É os 2 bilhões. São os 200 milhões de demônios matando 2 bilhões de pessoas em uma hora. É esse versículo. Então você viu que isso é que é especificidade, hein? Para aquela hora, dia, mês e ano. Eu gostei muito disso. Podemos orar?